Qual o melhor tipo de magnésio para menopausa? Você quer saber? Fica com a gente nesse vídeo. Eu vou te explicar qual o melhor e quais as dosagens. Que o magnésio é essencial em nossas vidas? Não temos dúvida, né, gente? Agora, se a gente for falar que ele é o mineral mais importante para o nosso organismo, aí não, porque não tem um mais importante que o outro. O importante é que todos estejam em pleno funcionamento, né? Mas ele é um poderoso mineral, Ele age em mais de 350 funções bioquímicas fundamentais, incluindo síntese de proteína, função muscular, função neural, controle da glicose no sangue e regulação da pressão arterial. O magnésio ele é necessário também para a produção de energia e para o desenvolvimento estrutural dos ossos. Além disso, o magnésio ainda, gente, ele está relacionado ao transporte dos íons de cálcio e potássio através das membranas celulares. Esse processo é essencial para a condução dos impulsos nervosos e no controle, inclusive, do ritmo cardíaco e da contração muscular. Então, é um mineral extremamente importante. E o que, por exemplo, como que eu vou saber se eu tenho uma deficiência? Se você tem uma deficiência mais grave de magnésio, você vai ter alguns sintomas, como náuseas, vômitos, muita diarreia, confusão, tontura, a pele muito ressecada, as unhas fracas, tremores, perda de coordenação, né? Mas você pode ter uma deficiência mais leve e esses sintomas se tornarem mais crônicos. A deficiência de magnésio também, às vezes, ela é associada a uma deficiência simultânea do cálcio e do potássio, né? Porque eles andam bem juntos. No Brasil, o nosso solo ele é muito pobre em magnésio. Então, são solos mais vulcânicos que são ricos em magnésio, né? Então, a gente acaba tendo uma deficiência maior do magnésio. E essa deficiência, nosso país, a gente tem um hábito alimentar muito mais rico em cálcio. Então a gente consome mais leite, os queijos, então isso daí é um hábito da nossa população. Então a nossa relação cálcio-magnésio, que deveria ser, para vocês terem uma ideia, 1,2 de cálcio para 1 de magnésio, esse cálcio chega a ficar 5, 6, 7 pontos maior do que o magnésio. E isso daí vai fazer um problema maior, porque o cálcio ele é responsável pela contração e por mais coagulação. O magnésio ele vai agir ao contrário, então ele vai agir relaxando e agindo como anticoagulante. Então ele entra num equilíbrio com esse cálcio, né? Então a suplementação do magnésio ela também é fundamental para a questão do risco cardíaco. Na menopausa nós vemos que a gente aumenta esse risco cardíaco, a gente tem também essa alteração de cognição, de queda de energia, de tudo isso. E ainda, gente, o magnésio ele é importante para outras desordens estéticas, inclusive, como acne e celulite. Essas vocês não sabiam, né? E temos vários tipos hoje de magnésio no mercado. O que muda muito é com que ele está ligado ou não, com que nutriente ele está ligado, e isso vai facilitar uma absorção para determinado órgão ou outro. Então agora eu separei alguns tipos do magnésio para ficar mais fácil, porque vocês me perguntam muito, mas doutora, qual magnésio que eu uso? Tem esse, tem aquele, tem o outro, nossa, qual que eu vou usar? Então vamos simplificar a vida, tá? Então primeiro, o magnésio treonato. O magnésio treonato é da cabeça, tá? Então fica mais fácil. O magnésio vem da associação do magnésio com o aminoácido treonina. Esse tipo de magnésio ele vai agir preferencialmente no sistema nervoso central. Então ele equilibra a conexão
cerebral e a saúde dos neurônios, né? Que vai estimular a nossa função cognitiva. Ele é indicado para pessoas com déficit de memória, dificuldade de concentração, que nós na menopausa, vamos combinar, eu acho que todo mundo tem. Pós-Covid também, né, que piorou muito essa questão. Então, o magnésio treonato, ele é uma forma altamente absorvível de magnésio, capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e facilmente formar o seu caminho através das membranas celulares. Ele é eficaz porque o treonato ele vai puxar esse magnésio para dentro do cérebro. Isso causa uma ingurgitação, tipo, ele cresce, aumenta ele hidrata, por exemplo, os neurônios, fazendo com que essas conexões cerebrais melhorem, melhorando a sua memória, melhorando a sua disposição, sua concentração, inclusive a sua ansiedade, né? E o magnésio treonato, ele melhora, inclusive, o seu sono, porque ele ajuda numa produção ali da melatonina, né? A melatonina, então, ela é dependente de magnésio. Então, são coisas que estão muito interligadas e que a gente, às vezes, não dá importância, só que na qualidade de vida faz toda a diferença. Então, quando eu falo do magnésio do pescoço para cima, estamos falando do magnésio treonato, tá? Quando a gente fala do pescoço para baixo, eu vou estar explicando daqui a pouco. Então, vamos lá. Magnésio treonato, qual a dosagem? 350 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia. Magnésio treonato, ele não dá diarreia, tá? Então, para quem tem o intestino mais solto, não tem problema, pode estar usando. Ai, doutora, mas eu tenho muito problema do sono. Então, o que a gente faz? Usa o 350 perto de dormir, tá? Aí nós vamos ter, então assim, agora vamos colocar os magnésios básicos, tá? Dentro dos magnésios básicos, a gente vai ter o cloreto de magnésio, o magnésio quelato, quelado ou bisciglinato, que é a mesma coisa, e o magnésio de malato. Eles são magnésios que são magnésios básicos, que eles vão estar agindo no corpo como um todo. Eles não têm uma ligação tão específica para um órgão, tá? E o que diferencia eles? Vamos falar primeiro do cloreto de magnésio. É um mineral combinado com cloro, não é aquele cloro da piscina, podem ficar tranquilos. Ele possui uma excelente absorção e biodisponibilidade. Todavia, a sua composição ela apresenta menos magnésio elementar do que os outros, né? Então, se ingerido de maneira e quantidades recomendadas, ele acaba fornecendo a quantidade que a gente precisa, mas vamos entender um pouquinho isso. O cloreto de magnésio, sempre você vai ter que olhar atrás do rótulo e ver quanto de magnésio elementar ele vai ter, tá? Como ele é mais volumoso, acaba que a quantidade desse magnésio que a gente precisa ela é muito pequena. Então, talvez não vale tanto a pena. Mas não é ruim. O que é importante é a quantidade de de magnésio elementar que a gente tem que ter, pelo menos 250. Aí a gente vem o magnésio quelato, quelado, ou o glicinato, ou bisglicinato, tá? É tudo igual, é o mesmo, só muda o nome. Tá? É a forma, o magnésio atualmente moderno, ele é o resultado da união, ele pega o aminoácido de glicina com o magnésio, né? Faz essa ligação, fazendo com que ele seja um magnésio de uma biodisponibilidade melhor. O ingrediente quelato, ele apresenta alto teor de magnésio e uma dessas formas mais biodisponíveis e absorvíveis. Tá? Então ele é um magnésio muito bom. Normalmente ele é indicado para, por exemplo, quando a gente tem uma deficiência de magnésio, tem uma dificuldade de absorção. Então, se você enquadra naquele ponto, você não tem uma alimentação tão boa, você tem um problema intestinal, você não está conseguindo absorver tanto, o magnésio quelato ele é um magnésio bom. Temos o magnésio de malato. Então, o magnésio, vamos voltar ali um pouquinho.
O magnésio quelato, ele pode soltar um pouco o intestino, tá? Então, para quem tem um intestino mais solto, o magnésio quelato pode piorar. Então, a gente usa quem? O magnésio de malato. O magnésio de malato, nesse caso, ele vai combinar o quê? O ácido málico, né, que ele participa do ciclo de Krebs, do metabolismo energético, com o magnésio. Quando em contato com o intestino, ambos separam e um vai cumprir cada um da sua função, né? Então, o magnésio de malato, ele tem um poder duplo, ele tem duplo benefício, porque ele vai melhorar tanto todas as outras questões do magnésio que a gente precisa, quanto também a energia. Então, ele melhora a fadiga crônica, melhora o cansaço, né? Então, ele é ótimo para estresse, fadiga, ansiedade, depressão. E então ele é um magnésio muito bom. E é um magnésio, por exemplo, que você pode agir para o corpo todo e que ele não vai te dar diarreia, tá? Porque tem algumas pessoas que são muito sensíveis ao magnésio. Ele pode ajudar também. Como ele vai ajudar em energia, gente? Ele ajuda na energia como um todo, inclusive nas dores musculares, quem tem fibromialgia, para a parte de osteoporose. Então ele é aquele magnésio basicão, tipo, não sei qual eu tomo. O magnésio de malato, ele é uma ótima opção, tá? Usaria quanto? 300 miligramas uma vez ao dia. Ele já é muito bem-vindo. Agora nós temos o magnésio taurato. O magnésio taurato é para você que pratica atividade física, que tem dores musculares. Ele é o magnésio dos músculos, tá? Então ele é ligado ao aminoácido de taurina. Esse sinergismo capacita esse magnésio entrar direto nessas células. Ele é uma das formas mais biodisponíveis de magnésio do mercado também. O magnésio taurato, ele é muito importante para atletas, para você que está treinando, por exemplo, a gente na menopausa, né? Então você começa a treinar, você vai com a sua força de vontade toda, faz o treino um dia, fica morta depois, fica com muita dor. Então o magnésio taurato é para você. Ele vai ajudar nessa fadiga muscular, a taurina, ela tem um poder aí anti-inflamatório e também antioxidante dos músculos, né? Então ela vai ajudar a gente a melhorar toda essa questão. Ela está presente também no coração, nos músculos esqueléticos, em todos eles. Então, se você tem essas dores musculares intensas, né, você não consegue fazer lá uma série mais forte, fala, ai, doutora, eu não aguento, eu vou tentar aumentar o peso, mas eu não dou conta, porque dói demais. Use o magnésio taurato, tá? Ele vai ajudar nessa fadiga muscular. Qual que é a dosagem dele? Também 300, 350. O magnésio taurato também, gente, esse pode dar um pouco de diarreia, tá? Então, quem já tem o intestino mais solto, o que a gente faz? Vamos fazer 350 miligramas do magnésio de malato e vamos usar separada a taurina, tá? Então, 500 miligramas de taurina, por exemplo. Então, você vai ter o de malato, que não vai te dar diarreia, e a taurina e toma junto. Então você vai ter todos esses benefícios para o músculo, para aumento de massa magra, para ganho de força, sem ter nenhuma intercorrência da diarreia. Agora vamos falar de outro tipo de magnésio. Então a gente já falou do magnésio para o cérebro, dos magnésios básicos, que então tem o quelato e o de malato. Se você tem diarreia, usa o de malato. Se você tem intestino preso, usa o quelato, ok? Para o músculo, magnésio taurato, que é o magnésio com a taurina. Agora a gente vai falar sobre o intestino. Vamos usar o magnésio glicilglutamina. Então ele é um magnésio ligado a uma molécula de glicina e uma de glutamina. Então é uma molécula extremamente biodisponível. Elas vão ter nutrientes também fundamentais para uma resposta imunológica. Então para você que fica muito gripado, que fica doente, que tem herpes de repetição, que tem um sistema imunológico, qualquer gripe tá pegando. Então ele ajuda muito para o sistema imunológico e é muito
muito importante para a integridade intestinal também. Então ele ajuda, para os meus pacientes sabem, a fazer aquele telhadinho em cima do intestino, né? Então ele melhora essa parte intestinal. Então ele vai ajudar para a imunidade e para a parte intestinal. Qual que é a dose? 300 a 300 miligramas do magnésio glicilglutamina, tá? Então magnésio glicilglutamina é parte imunológica, imunidade e intestino. Agora, se você tem constipação, o que a gente pode estar usando é o citrato de magnésio. O citrato de magnésio, gente, ele é uma forma mais ácida do citrato, pelo próprio citrato do magnésio, e que ele vai puxar essa água para o intestino. Então, quando a gente usa ele, você vai soltar um pouco mais o intestino e a gente tem que beber muita água junto, tá? Para evitar uma desidratação. A dose que a gente usa nesses casos de 500 até 2 gramas por dia, mas sempre com acompanhamento médico. Então, esse tipo de magnésio, a gente precisa ter uma indicação melhor. E se você tem só aquela azia, aquela gastrite, né? Síndrome ácida, você fala, nossa, parece que tem um dragão dentro de mim. Então a gente vai usar quem? O carbonato de magnésio, que é praticamente o leite de magnésio. Então ele vai basicamente equilibrar um pouco isso, tá? Ele vai ajudar para o refluxo também. Quanto que a gente vai usar? Em torno de 250 miligramas. Gente, então vocês entenderam? Cabeça para cima, treonato. Para o corpo todo, quelato e dimalato, tá? Dimalato para quem tem intestino solto, quelato para quem tem intestino constipado. Taurato para o músculo, glicilglutamina para a imunidade e para membrana intestinal, o citrato para diarreia e o cloreto para azia. Combinado? Deu para entender? É muito magnésio, todos eles são importantes. Então, se você não sabe qual usa, pega a sua principal queixa. A minha memória. Então você usa, porque de um jeito ou de outro ele vai acabar agindo em tudo. É que cada um ele vai estar ligando num amiguinho que vai levar ele para aquele lugar, para aquele órgão mais específico, tá? Se você entendeu tudo, escreve aqui para mim. Doutora, entendi, eu acho que eu preciso desse tipo de magnésio, tá? Encaminhe o vídeo para as pessoas que você acha que vai ser interessante, curta, compartilha, e é muito bom ter você conosco.